E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sacando Matemática. A questão 16 de Geometria Analítica diz assim: determinar a equação da mediatriz do segmento de extremos A, 1,3 e B, -3, -5. Equação da mediatriz. Mediatriz é uma reta. Está aqui a equação da mediatriz, a resposta. O que é a mediatriz? Então veja bem, foi dado um segmento de extremos A e B, conhecidos. O que é a reta mediatriz? Mediatriz é uma reta. É uma reta que é perpendicular. Então veja bem, se eu tenho aqui um segmento de extremos A e B, a reta que passa no ponto médio, tá? Esse segmento tem a mesma medida desse. A reta que passa no ponto médio do segmento AB e é perpendicular a esse segmento, perpendicular à reta, né? Que é suporte do segmento AB. Essa reta é chamada reta mediatriz do segmento AB. Perpendicular. Então, primeiro nós vamos lembrar o seguinte: duas retas perpendiculares, o produto do coeficiente angular de cada uma das duas, né? O produto dos coeficientes angulares das duas é igual a 1 negativo, tá? -1. Importante saber isso aí, né? Então, nós vamos determinar o coeficiente angular do segmento AB, da reta suporte de AB. Vamos determinar o coeficiente angular da reta mediatriz por essa equação. Vamos determinar o ponto médio do segmento AB. Ponto médio, soma x de A com x de B dividido por 2. Soma y de A com y de B dividido por 2, que é no meio, ponto médio. Depois de calcular o ponto médio e tendo o coeficiente angular da reta, nós vamos poder escrever a equação da reta. Beleza? Então vamos começar com o coeficiente angular de AB. Vamos dizer que seja o M1, tá? E o M2, coeficiente angular da mediatriz. Então, é o ΔY sobre o ΔX, ou seja, diferença de Y. Ó, os pontos são, o ponto A é 1,3 e o ponto B é -3, -3, -5, beleza? Então, diferença de Y, -5, -3, ou 3 menos -5. Depois, -3, -1, que é a variação de x. Isso dá -8 sobre -4, vai dar mais 2. Então, o coeficiente angular da mediatriz, que nós estamos chamando aí de 2, vai ser quanto? Vai ser -0,5, não é? Concorda? Porque aqui é 2, aí o M2 vai ficar -1 dividido por 2, vai dar -0,5. A reta mediatriz, vamos agora determinar o ponto médio. Ponto médio, aquele ponto M, né? Vamos determinar o x de M, o x do ponto médio. Soma os 2x, divide por 2. 1 menos 3, menos 2, por 2, menos 1. E o y do ponto médio? É a média dos y. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 por 2 também deu -1. Quer dizer que a reta mediatriz passa no ponto -1, -1. Que é o ponto que, aliás, é M, né? Nós chamamos de M aquele ponto, tá? Ponto médio. Ela passa nesse ponto. Então, veja bem. Ela tem coeficiente angular meio negativo e passa nesse ponto aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer agora? Y menos y0 é igual a M que multiplica x menos x0,
Que equação é essa? Essa equação aqui, ó. É a mesma, tá? Diferença de y. Ó, diferença de y, aqui está multiplicando. Passa a diferença de x para o primeiro membro. Não vem aqui embaixo? Y menos sobre x menos x é igual a m. É a mesma equação. Equação do coeficiente angular. Então vai ficar, quem é o y0? É menos 1. Quem é o x0? É menos 1. Quem é o m? É menos meio. Então vai ficar y menos 1 é igual a m, que é quanto? Menos meio, que multiplica x menos 1. Beleza? Então, y mais 1, menos meio vezes x, menos meio x. Menos menos, mais, menos vezes mais, menos, meio vezes 1, meio. Agora então fica 2y, 2 vezes y, 2y. 2 vezes 1, 2. É igual a menos x, menos 1. Colocando na forma ABC, AX mais BY mais C igual a 0. Então, passa o x primeiro membro, x. O y vem em seguida, 2y. 1 passa somando, 2 mais 1, 3, igual a 0. Essa é a equação da reta mediatriz daquele segmento. Beleza? X mais 2y mais 3 igual a 0. Tá claro, então? Beleza? Abraço. Tchau, tchau.